Graça e paz, meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Eduardo Oliveira e eu quero trazer para você mais um vídeo a respeito de uma reflexão para a tua vida e também de um esboço bíblico para você que está iniciando na caminhada eclesiástica, que foi recentemente consagrada ao obreiro, ou você que está estudando a palavra de Deus e anseia se aprofundar mais. Ele serve como esboço para você ter um norte do que possa estudar. Então vamos para a palavra. A palavra deste momento ela se encontra no capítulo 30 do livro de Provérbios, e eu estarei fazendo menção de alguns versículos deste capítulo e fazendo um comentário e um esboço para você a respeito deste tema. Então, capítulo 30 de Provérbios, no versículo 24, vou estar fazendo menção de alguns versículos. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias e bem providas de sabedoria. Versículo 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem as suas casas na rocha. 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo saem em bandos e se repartem. Versículo 28. A aranha apanha com as suas mãos e está no passo dos reis. Irmãos, para nós entendermos este versículo a qual nós fazemos leitura, menção, nós precisamos entender as características, a personalidade de quem escreveu esse provérbio e como ele se encontrava no momento em que ele parou para observar estas 4 coisas das mais pequenas e desprezíveis da terra, entre aspas. Então vamos saber um pouquinho a respeito da vida de quem escreveu este capítulo. Quem escreveu este capítulo foi um homem chamado Agur. Ele era um sábio da época. Acredita-se que ele era um sábio que viveu entre o reinado do rei Salomão até próximo reinado do rei Ezequias. E ele era filho de Agur, o oráculo, que acredita-se ser também um profeta da época. Então não há uma biografia muito grande a respeito da vida deste sábio. Mas lendo o capítulo a qual nós lemos, o capítulo 30, estudando e analisando, nós conseguimos ver a personalidade desse sábio descrita em suas palavras. Se você examinar o capítulo 30, a partir do versículo 2 em diante, ele começa o texto, a sua escritura, se desfazendo de toda arrogância, mostrando a sua humildade, mostrando que ele era um homem extremamente humilde, extremamente manso de coração, um homem observador, um homem inteligente. Nós começamos vendo no versículo 2, onde ele diz assim: eu sou o homem mais bruto de todos da terra, eu não possuo entendimento, nem sabedoria, nem o conhecimento dos santos. Em seguida, no versículo 4 e em diante, ele começa a enaltecer a grandiosidade de Deus. Ele diz assim, ele vai dizer assim no versículo 4, olha só, veja bem: quem subiu ao céu e quem desceu? Quem encerrou o vento em seus punhos, fazendo referência a Deus? Quem amarrou as águas em suas roupas? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Quanto ao seu nome e qual é o seu filho, se é que você sabe? Então ele começa a descrever a grandiosidade e as características de Deus. E ele começa, a partir do versículo 24, ele vai trazer uma reflexão, como ele era um homem sábio e observador. Ele observou 4 coisas que ele descreveu como coisas pequenas e desprezíveis. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela vai nos dizer no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios e no versículo 27, a palavra de Deus vai dizer assim, mas Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então nós vemos aqui que ele vai trazer um grande ensinamento, observando 4 coisas pequenas e desprezíveis aos olhos de muitos, mas que trazem grande aprendizado. A palavra de Deus, irmãos, amigos que estão olhando esse vídeo, ele é simples. A palavra de Deus, ela é uma palavra eficaz. Não precisa de muita eloquência, não precisa de um aprofundamento nas expressões do texto original. Não,
A palavra de Deus, ela é simples e é eficaz. É claro, quanto mais conhecimento, quanto mais você buscar saber as coisas de Deus, melhor será para a tua vida, para a tua caminhada cristã. Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Então nós lemos, ele trouxe aqui 4 coisas pequenas e desprezíveis. As primeiras coisas são as formigas. Ele vai dizer que é um povo impotente, contudo se preparam no verão. O que isso quer dizer, impotente, povo impotente? Com falta de potência, falta de poder. Elas são pequeninas, elas não têm poder em si só, mas contudo elas são estratégicas, elas se preparam no verão para os dias maus, para o dia de inverno. E o que nós podemos aprender com ela? A parábola das 10 virgens. O texto vai dizer que quando o amigo do noivo vem, e ele começa a anunciar, o noivo está vindo, as 10 virgens que são amigas da noiva, o que elas estavam fazendo? O texto vai dizer que as 10 estavam dormindo, mas porém 5 delas estavam preparadas. 5 delas tinham azeite na sua lamparina para acender, iluminar o caminho até onde a festa ia acontecer, e 5 delas não tinham. Isso fala de preparação. Então as formigas, elas se preparam para o dia mau. E a segunda coisa que nós podemos ver aqui é os coelhos, um povo débil, contudo fazem as suas casas nas rochas. Vamos ver o que é um povo débil, debilitado, um povo sem força para se defender. Os coelhos, eles não têm arma nenhuma para se defender do seu predador, a não ser se esconder nas rochas. E quando nós olhamos para o texto sagrado, quem é a rocha? A palavra de Deus, quem ela nos dá ênfase em dizer que é a rocha? Nós podemos ver a parábola do homem insensato e do homem sensato, aonde Cristo vai falar que um construiu a sua casa sobre a areia, e veio correr os rios, correr os ventos, e soprou, e grande foi a sua queda. E não sobrou nada, mas aquele que edificou a sua casa na rocha, veio o rio, correu os rios, soprou o vento, mas ela permaneceu, porque ela estava alicerçada na rocha. E a rocha é Cristo. Então nós aprendemos o quê? Que os coelhinhos, simples coelhinhos, são debilitados, são frágeis perante os seus predadores, mas ele sabe aonde achar abrigo para a sua vida. Assim é eu e você. Se nós nos alicerçarmos em Cristo, que é a rocha, pode vir os dias maus, pode vir o predador deste mundo, que é o adversário da nossa alma, pode ser enfermidade, pode ser o que for em qualquer área. Se estivermos alicerçados em Cristo, nós somos muito mais do que vencedor. E em terceiro lugar, nós vemos os gafanhotos, aonde o texto vai dizer que eles saem e neles não tem rei, contudo eles saem junto e se repartem. Isso fala o quê? Fala de união. Fala de união. Então, irmão, nós vemos dentro da Sagrada Escritura que a união, ela faz a diferença na vida de todas as pessoas. Quando a igreja, quando você se une com as pessoas, isso faz grande diferença, porque um ajuda o outro, um intercede pelo outro, um ora pelo outro. Nós somos criados para viver em sociedade, nós somos criados para viver em comunhão, ajudando um ao outro. E qual que é o propósito do adversário contra a nossa vida? Quebrar a união, trazer discórdia, trazer problema entre você, na tua família, na tua casa. Ele veio para matar, roubar e destruir a paz, a comunhão, a união. Mas Cristo veio para nos dar a união verdadeira. E em quarto lugar, nós vemos as aranhas, que estão posicionadas ao passo do rei. O texto está dizendo assim. E o que isso quer dizer? Isso está falando de estratégia, e ela se posiciona em lugares estratégicos. Quando uma aranha, simples aranha, ela faz a sua teia, ela faz um lugar estratégico, porque ela sabe que ali vai passar o alimento. E o que nós podemos aprender com isso? Nos posicionar, estarmos em lugares estratégicos, que vai ser beneficioso, que vai trazer benefícios para a nossa vida. E qual é o lugar estratégico para nós estar? No centro da vontade de Deus. Seja estratégico, guarde essa palavra, esse esboço, e Deus vai te abençoar, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe você e sua família. Em tudo aquilo que você colocar suas mãos e seus pés, seja abençoado, em nome de Jesus.